irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Lucas, módulo 3º, Infância e Adolescência de Jesus. Lucas 1, 5 a 2, 52. Hoje, iniciando com o nascimento de João Batista, que foi já visto em aulas anteriores, e a visita dos vizinhos de Zacarias e Isabel ou Elizabeth. Versículo 57, Lucas 1, 57. Quanto a Isabel, completou-se o tempo para o parto, e ela deu à luz um filho. Versículo 57. De Elizabeth, epleste Ronos. E quanto a Elizabeth, a Isabel, e em relação a Isabel, epleste, foi completado Ronos, o tempo. Aqui é o tempo histórico. Sagrada Escritura fala do tempo histórico, cronológico, cronos, cronológico, e fala de outro tempo, o tempo da salvação. Quando nosso Senhor Jesus Cristo irrompe na história, se encarna, João 1,14, Kai Hologos Sarkis Egeneto, aí se inicia o Kairos, o tempo da salvação. Por quê? Porque nosso Senhor nos trouxe a salvação. Ele é a salvação de Deus. Soteria, a salvação de Deus. O que Ele quer de nós, veio nos doar o perdão dos pecados, Ele quer o nosso arrependimento, a nossa conversão. Com o nosso arrependimento e a nossa conversão, nós entramos, Ele nos doa, nos dá, nessa soteria, nessa salvação, nesse tempo Kairos. Para a Igreja Católica existe então o tempo Cronos, histórico, e o tempo da salvação. Alguns teólogos hoje falam que a ressurreição não é um fato histórico. Ninguém conhece a hora da ressurreição, a hora exata ninguém conhece, mas quando Nosso Senhor aparece, a aparição de Nosso Senhor ressuscitado aos discípulos e aos apóstolos, essa aparição é um fato histórico. Se Ele aparece aos discípulos, apóstolos, aparece na história. Essa aparição é um fato histórico. A encarnação de Nosso Senhor é um fato histórico. A morte de Nosso Senhor é um fato histórico. O momento exato da ressurreição, ninguém presenciou. A aparição é um fato histórico. Que fique bem claro. Com todos esses anúncios da ressurreição. Então, Isabel, completou-se para elas os dias do nascimento de João Batista, o tempo para o parto, e ela deu à luz um filho. De Elizabeth, epleste, foi completado, Horonos tu teken, para dar à luz, Auten, foi completado para ela, Kai egenesen Huyon, e deu à luz Kai egenesen Huyon, um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram dizer que Deus a acumulara com sua misericórdia, e com ela se alegraram. De novo, essa atmosfera de alegria que permeia todo o primeiro capítulo e segundo do Evangelho de Lucas, quando relata o anúncio a Zacarias, o nascimento de João, o anúncio a Maria, depois o nascimento de Jesus Cristo. Toda a atmosfera de alegria e de graça e misericórdia de Deus. Então, os vizinhos e os parentes ouvem dizer o que Deus fizera com Isabel, a acumulara de graça com sua misericórdia. Ela que era anciã e estéril, e com ela se alegraram. Os vizinhos se alegram com Isabel.
O Senhor age com misericórdia, Kyrios to, eleos, autu, mete autes, kai, sinerhairon, aute, kai, sinerhairon, aute, e se alegram com ela. Kai ekusan, roi, perioikoi, e escutam, ouvem falar os vizinhos. Kai roi, sigenes, autes, roti, emegalinen, Kyrios to, eleos, autu, mete autes, kai, sinerhairon, aute. Os vizinhos ouvem falar o que Deus fizera e cumula Isabel de muita graça e misericórdia. Esse cumular é megalinen, Kyrios to, eleos, autu, acumula de misericórdia, uma misericórdia muito grande, megalinen, uma grande misericórdia que Deus usou para com Isabel. Então, essa atmosfera de alegria, não só agora em relação a Zacarias e Isabel e a Maria, mas também aos vizinhos. O fato histórico se espalha. Lucas insiste sobre a historicidade do fato e da misericórdia do Senhor. Versículo 59 e seguintes. Circuncisão de João Batista. No 8º dia, era, de acordo com a lei, a criança macho, homem que nascesse, deveria ser circuncidada no 8º dia. Foram circuncidar o menino. Queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias, porque era comum naquela época ele recebeu o nome do pai. Não é? Mas o Zacarias, que está mudo ainda, vai dizer não, vai escrever numa tabuinha, o nome dele será João, agraciado com a misericórdia de Deus, cheio da graça de Deus. No 8º dia, versículo 59, cai egeneto ente remera de ogdoe, euton peritemen to paidium, vieram para circuncidar o menino, peritemen, circuncidar, to paidium, a menina, foram circuncidar o menino, paidium, menino, cai ekalum auto epito onomati tu patros autu Zacarias, queriam chamá-lo de Zacarias. Chegou então o momento da circuncisão do menino, no 8º dia, que era de acordo com a lei do antigo Israel. Foram circuncidá-lo, e na hora da circuncisão é a hora em que dão o nome do menino. E quem dá o nome é o pai, não é a mãe. Na cultura judaica é o pai, ele que tem que dizer. Queriam dar o nome do menino de Zacarias. Mas a mãe, Isabel, tomando a palavra, disse, não, ele se chamará João. Havia decidido que o nome do menino seria João. Elizabeth na hora interrompe, não, vai se chamar João, que é aquele que é agraciado, cheio da misericórdia de Deus. Replicaram-lhe, foi replicada Isabel. Em tua parentela, entre os teus, não há ninguém que tenha este nome. Por que dá o nome de João, o agraciado por Deus, se na casa de Zacarias e na casa de Isabel ninguém tinha esse nome de João? Por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que se chamasse. O Zacarias estava mudo, porque não tinha acreditado no anúncio do nascimento de João Batista. Foram circuncidar o menino, queriam dar o nome dele de João, né? Queriam dar o nome dele de Zacarias. Isabel intervém, dizendo que não, o nome do menino será João, e vão perguntar ao pai, porque o pai que é o responsável pela cultura da época era essa, o pai que era o responsável, pater, é ele que deveria dizer, não Isabel. Isabel não poderia decidir o nome do menino, o nome tem que ser dado pelo pai,
Zacarias. Então, como ele estava mudo, perguntaram por sinais o nome do menino, como é que será? Por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que se chamasse o menino. Pedindo uma tabuinha, pegou lá uma tábua para escrever e escreveu: seu nome é João, Shemo Yohanan. Shemo Yohanan. O nome dele é João. Ele concorda com Isabel, mas não é Isabel quem dá o nome ao menino, é o pai. E todos ficaram admirados. Então, todos aceitam, ficam admirados. Tem toda essa atmosfera de admiração, de alegria, de estupor no anúncio do nascimento e no nascimento de João Batista e de Jesus Cristo também. Os dois anúncios e os dois nascimentos devem ser lidos paralelamente. Então, pedindo uma tabuinha, escreveu: seu nome é João, e todos ficaram admirados. E a boca, nessa hora, a boca imediatamente se lhe abriu a boca, e a língua desatou-se e falava, bendizendo a Deus. Nessa hora em que, não é nem na hora em que nasce o menino, é na hora que vão dar o nome ao menino, na hora da circuncisão do menino, de João Batista, a boca de Zacarias se abre e ele então começa a falar. É ele quem dá o nome, oficialmente quem dá o nome ao menino. O temor apoderou-se então de todos os seus vizinhos. Está falando ainda dos vizinhos, eles estavam presentes na circuncisão em Jerusalém, na apresentação da mãe e na circuncisão do menino, e por toda a região montanhosa da Judéia comentavam-se esses fatos. Outra característica do Evangelho de Lucas é fazer como os fatos estavam sendo conhecidos. O nascimento de João, o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus Cristo também é a mesma coisa. O temor se apodera de todos. O temor, outra característica do nascimento, temor, alegria, admiração, estupor, que são fatos extraordinários. E hoje alguns negam os fatos extraordinários na Sagrada Escritura. Aqui tem dois grandes fatos extraordinários. Nessas duas anunciações, uma virgem conceberá, próximo capítulo, e uma anciã estéril concebeu. Então todo esse estupor, o pai que fica mudo agora na hora da circuncisão, de dar o nome ao menino, não é dado o nome da parentela, da família, é outro nome, João. Todo esse clima então de coisas extraordinárias que circundam o anúncio e o nascimento de João Batista e de Jesus. O temor apoderou-se então de todos os seus vizinhos presentes, e por toda a região da Judéia se alastrou a notícia do nascimento desse menino, que vem de uma família sacerdotal importante. Comentavam-se esses fatos. Todos comentavam falavam acerca do nascimento de João Batista. E todos os que ouviam gravavam essas coisas no coração, dizendo: que virá a ser esse menino. O gravar as coisas no coração, o meditar, é característico de Lucas. Lucas tem um modo próprio característico de escrever. Maria gravava no coração tudo aquilo que se referia a Jesus Cristo. Esse meditar, esse gravar no coração é uma característica, um verbo característico de Lucas. E de fato a mão do Senhor estava com ele. Mão é o poder, a proteção do Senhor. Yad Adonai na cultura judaica, hebraica. Yad Adonai, o Senhor protege com a mão, o Senhor coloca a mão sobre o seu protegido, o seu escolhido. O Senhor protege Israel e irá proteger esse menino aqui.
João Batista, versículo 66. Kai etenton pantes roi acusantes. Todos os que ouviam ente cardia auton legontes. No coração deles, eles falavam. Gravavam as coisas no coração e falavam, meditando o que estava acontecendo. Kai etenton, gravavam dentro do coração, pantes roi acusantes, ente cardia auton, gravavam no coração, etento, e diziam, legontes, ti araton paidion tudo estai, o que será desse menino? E virá a ser esse menino? Caigar, her kirio, en meteltu, a mão do Senhor, her kirio, a mão do Senhor, her kirio, en era meteltu, com ele, estava com ele, de fato, Gara, a mão do Senhor estava com ele. Agora o Benedictus. Da mesma forma como Maria Santíssima, a alma dela engrandece o Senhor, louva o Senhor, se alegra com o Senhor. O Zacarias, o pai de João Batista, também ele se alegra, repleto do Espírito Santo, profetiza. Maria, plena do Espírito Santo, Lucas 1, 26 a 38, agora Zacarias, pleno do Espírito Santo. O Benedictus. Zacarias, seu pai, pai do menino, repleto do Espírito Santo, profetizou. Ele é não só sacerdote, ele é profeta. Ele vai bendizer a Deus, do mesmo modo como Maria Santíssima bendisse a Deus, ao Senhor. É o logetos Kyrios Hotheos tu Israel. Essa é a bênção de Zacarias, no versículo 67. Cai Zacarias, Ro pater autu, e Zacarias, o pai do menino, é pleste pneumatos hagio pleno, é pleste, pleno, cheio do Espírito Santo, pneumatos ao hagio, cai é profeteusen, profetizou, legon, dizendo, e Zacarias, pleno do Espírito Santo, profetizou, dizendo, é o logetos Kyrios Hotheos tu Israel. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Bendição ao Senhor Deus de Israel. É o logetos Kyrios, o Senhor, bendito Kyrios, o Senhor, Hotheos tu Israel, o Senhor Deus de Israel. Recordem que Zacarias e João Batista Isabel pertence à antiga aliança. Então ele irá louvar, bendizer o Deus da antiga aliança, o Deus de Israel, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque visitou e redimiu o seu povo. Esse Deus é aquele que visita, já vimos no Cântico de Maria, aquele que visita e redime o seu povo, salva o seu povo, traz a redenção, a salvação, que é o perdão dos pecados. Não é uma libertação político-social, é uma libertação do pecado. Os evangelhos agora da ressurreição, estamos no período pascal da ressurreição, falam do perdão dos pecados, que o povo tem que se converter. E é isso que João Batista irá pregar, o perdão dos pecados. Não uma libertação, uma revolta político-social. Nosso Senhor não veio trazer essa libertação, essa revolta político-social. Ele veio trazer o perdão do pecado pessoal. Certamente Nosso Senhor não é a favor de injustiça, mas a libertação que ele trouxe e continua trazendo até hoje e continuará até o final é a libertação do pecado.
porque visitou e redimiu o seu povo. Roti epeskepsato, kai epoiesen litrosin tolao ao tu, visitou e libertou, litrosin, libertou, tolao ao tu, o seu povo. Ele visitou, a visita de Deus também foi dita, Deus visita o povo em uma ocasião importante, visita para salvar, visita para anunciar. Visitou Maria, visitou Isabel para a concepção dos dois meninos, daquele que é o precursor e daquele que é o Salvador. Deus visita trazendo o anúncio da salvação, a preparação para a salvação, com o arrependimento do pecado, João Batista, e a salvação que nos é dada por nosso Senhor Jesus Cristo. E suscitou-nos uma força de salvação. A salvação é uma força, ela tem em si, traz em si uma força, que é a força do Espírito Santo. O Salvador é Cristo, é Jesus Cristo, que é um com Deus, Pai, e com o Espírito Santo. Então, a salvação, ela salva. O perdão perdoa. Quantas vezes eu vejo as pessoas pedem perdão, se arrependem e volta a pedir sobre o mesmo pecado. Uma vez perdoado, não tem mais culpa pelo pecado. O Senhor traz a salvação e é uma força essa salvação. Na casa de Davi, seu servo, o Salvador vem da casa de Davi, do grande rei de Israel, que é o rei Davi. Kai egeren keras soterias, remin keras soterian, força de salvação, soterias de salvação, genitivo, remin, para nós, en oikod David, paidos ao tu, da casa de Davi, seu servo, não só servo, filho. Davi é o filho de Deus. Não sou descende da tribo de Davi, mas Davi é filho de Deus, descende de Deus. O Senhor descende de Davi, Davi é filho de Deus. No grego é paidos, não é servo, como está traduzido aqui, é paidos, é o filho de Deus, como prometera desde tempos remotos, antigos, desde Abraão. O Senhor já tinha prometido a salvação na descendência dele. E anterior a isso, desde Adão e Eva, quando Eva peca, a profecia do Gênesis, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher. A serpente fere o calcanhar da mulher, da igreja de Maria, mas a mulher, ou a descendência da mulher, que é Cristo, esmaga a cabeça da serpente. Então, desde tempos remotos, desde o proto-evangelho, desde o início, desde Adão e Eva, pela boca de seus santos profetas, todos os profetas, Elias, Jeremias, Isaías, anunciaram essa salvação. Recorde Isaías 7,14, eis que a jovem, a virgem, conceberá e dará à luz um filho. O Jeremias, o anúncio da nova aliança. Elias, que luta contra a apostasia da casa de Israel. Hoje, quanta apostasia perto, gravitando em torno de nós. Quantas declarações que são contra a doutrina da igreja, apostasias graves, muitas vezes de dentro de pessoas da igreja. Preciso ficar atentos, como prometera desde tempos remotos, desde o proto-evangelho, desde Abraão, quando inicia a história de Israel, do Antigo Testamento, do Antigo Israel, que nós continuamos. O Novo Testamento é tudo novo, a plenitude do Antigo, mas de certa forma a igreja é o Israel de Deus,
O Antigo Testamento e o Novo Testamento têm que ser lidos um ao lado do outro. A plenitude é o Novo Testamento, não tem paridade. A plenitude é o Novo Testamento, porque Cristo é superior a tudo. Leia a carta aos Hebreus. Antigo Testamento, Deus não se encarna, no Novo sim. Mas eu entendo o Novo também a partir do Antigo. Nós somos descendências de Abraão. A igreja é o Novo Israel, Gálatas. O proto-evangelho que está no Gênesis, lá no pecado de Adão e Eva, hoje é o Evangelho. Evangelho que nos foi dado e anunciado por Jesus Cristo. Mas isso foi prometido desde os tempos remotos. Por quem? Pela boca dos profetas, daqueles que escreveram a Antiga Aliança, os livros da Antiga Aliança. Salvação que nos liberta dos nossos inimigos, principalmente da morte, do pecado. De novo ele fala da salvação, soteria. Jesus veio nos trazer a salvação e João Batista, aqui é o pai de João Batista, ele anuncia, ele é o precursor dessa salvação, ele anuncia essa salvação, ele prega o arrependimento do pecado, não o perdão do pecado, porque o perdão do pecado só quem dá é Cristo. Salvação que nos liberta de nossos inimigos, de novo a salvação, soteria, versículo 71. Soterian, ex ertron, remon. Salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Aqui a mão, tem a mão de Deus que protege, a mão de Deus que está sobre o menino, e tem a mão dos inimigos, de todos os que nos odeiam, que querem a nossa morte, a nossa ruína, principalmente o Satanás, que é aquele anjo que se revoltou contra Deus e colocou contra Deus. Na doutrina da igreja isso é bastante claro. Leia o catecismo da Igreja Católica. Tá? Então, ele salva e nos liberta dos nossos inimigos. Eu não tenho que temer inimigo nenhum, inimigo terreno nenhum. Por quê? Porque Deus me deu a salvação. Vivemos no mundo hoje com guerra, com doença, essa Covid aí, uma incerteza total. Eu não tenho que temer de nada. Porque Deus já me salvou, me deu a salvação. Nós católicos é só seguirmos a vida sacramental. E a oração, a confissão, a adoração, a missa, a caridade para com os pobres, o jejum, a esmola e a vida sacramental dentro da igreja. Então não tem que temer nada nem ninguém. Quem confessa, comunga, reza, adora, pratica a caridade, jejua, dá a esmola, não tem que temer nada, nenhum poder, nenhum inimigo, nenhuma mão do inimigo, porque a mão de Deus é superior à mão do inimigo. A mão de Deus é superior à mão de qualquer inimigo terreno e do grande inimigo da Igreja Católica, que é o demônio, Satanás e aqueles que estão com ele. Eu não tenho que temer o demônio. Eu tenho que temer a Deus e seguir a Deus. Muitas pessoas ficam a vida toda só pensando no demônio. Eu tenho que pensar em Deus, colocar no meu coração, gravar no meu coração as realidades de Deus, ser um contemplativo como Maria é. E não temer a mão dos inimigos, porque acima da mão dos inimigos tem a mão de Deus sobre minha proteção. Leia o Salmo 90, 91. Então, essa mão de todos os que nos odeiam, eu não tenho que temer essa mão, para fazer misericórdia com nossos pais. A misericórdia que Deus agiu para com Elizabeth, para com Isabel, ele age para com a sua igreja, ele age para com cada um de nós. Eu não tenho que temer nada. Eu estou com a misericórdia de Deus, se realmente eu estou confessando e comungando na graça, na Igreja Católica e da Igreja Católica. Então eu não tenho que temer. Se eu me arrependi dos meus pecados e confesso com frequência e estou na graça de Deus, eu não tenho que temer. Ele age com misericórdia. Para aqueles que agem com misericórdia, para aqueles que estão na graça dele, para fazer misericórdia com nossos pais e conosco. Deus age com misericórdia todo o tempo, com justiça também. Falei várias vezes aqui, o nosso Deus não é
um Deus só de misericórdia. Esse Deus só de misericórdia não existe na Sagrada Escritura. Deus é misericórdia e justiça. Senão todo mundo ia para o céu, fazia o que quisesse, não se arrependia e ia para o céu. Não vai. No céu só quem se arrepende, confessa, paga a pena, a penitência e vive de acordo com os ensinamentos da doutrina da Igreja Católica. Senão não vai. Certamente, o Vaticano II, pessoas de outras religiões que não têm a plenitude da revelação pode ser salvo? Sim. Salvação atinge elas através da Igreja Católica, que é a única igreja e aquela que tem a plenitude da revelação, catecismo da Igreja Católica e documento do Vaticano II. Segundo, Unitatis Redintegratio, leia. A plenitude da revelação só na Igreja Católica. As outras igrejas devem beber e se converter à Igreja Católica. Mas se nasceu em outra religião, não teve condição de conhecer a graça de Deus e a Igreja Católica, a salvação que atinge a eles, ou pode atingir, se eles agirem de acordo com o bem, né, com a religião deles, se for a religião correta, ou no caso de um ateu, se for de acordo com a reta razão, essa graça vem a eles através da Igreja Católica Apostólica Romana. Não é através de outra igreja. A única igreja que tem a plenitude da revelação é a Igreja Católica Apostólica Romana. Para fazer misericórdia com nossos pais, Deus age com misericórdia para com nossos pais e para conosco, e agirá até o final. Lembrado de sua aliança sagrada, a aliança que ele fez com os pais, aqui está falando dos pais de Israel, do antigo Israel, e agora irá fazer uma nova aliança no corpo e no sangue de Cristo. Agora é a nova aliança no corpo e no sangue de Cristo. A Eucaristia é o sinal visível sacramental dessa nova aliança. Do juramento que fez ao nosso pai Abraão, falei, esse pai que ele está falando é o Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, José, os pais de Israel. Ele está falando da antiga aliança, esse cântico em relação à antiga aliança, o benedictus em relação à antiga aliança, ao antigo Israel, de nos conceder que sem temor, não temos que temer, libertos da mão dos nossos inimigos. De novo, eu estou liberto da mão dos inimigos, espirituais e corporais. Nós os sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. Aqui é a nossa vocação, a vocação sua, minha, de cada um de nós. Qual é a nossa vocação? Servir, é o serviço. João 13, Jesus coloca a toalha, ele vai servir aos apóstolos. A igreja tem que servir, essa vocação da igreja, com santidade e justiça. Não é servir de qualquer jeito, é com santidade, na graça de Deus, na justiça, para nós católicos, numa vida sacramental. Sacramental e de oração, confissão, adoração, jejum, caridade. É assim, não é servir de qualquer modo. Nem todo serviço é de Deus. Nós o sirvamos com santidade e justiça. Disse há pouco, nosso Deus não é só de misericórdia, é misericórdia e justiça. E sendo Deus de justiça, nosso Deus age com justiça. Ele é todo misericórdia, ele é todo justiça. Essa justiça de Deus se curva a nós quando ele vê em nós a santidade, a busca pela santidade, o serviço que é busca pela santidade, que é fazer a vontade do Pai, Evangelho de João. Em sua presença todos os nossos dias, nossa vocação é servir a Deus todos os nossos dias até um encontro definitivo com o Pai. De certa forma, é colocar na nossa vida a misericórdia e a justiça de Deus. Nunca esquecer da misericórdia e da justiça de Deus, servindo em santidade. Ora, tu também, menino, agora vai falar ao menino, será chamado profeta do Altíssimo. Esse menino aqui que ele está falando é João Batista, não é Jesus Cristo. Agora, primeira parte, todo esse louvor a Deus, o Pai do Antigo Testamento de Abraão, está falando do antigo Israel, agora vai falar do menino ou ao menino, que é o filho dele. Ora tu também, menino, versículo 76.
será chamado profeta do Altíssimo. Ele é profeta e é precursor do Altíssimo, do Deus Altíssimo, anunciando o Deus Altíssimo, anunciando Jesus Cristo. João Batista, de certa forma, é nada diante de Deus, mas ele tem uma missão tremenda. Ele é o menor entre os filhos do homem, menor do que nós, porque nasceu na antiga aliança, e é maior do que nós, o maior entre os filhos de homem, porque cada missão dele, que é anunciar o Cristo. Menor porque pertence à antiga aliança, menor do que nós, e nós temos a plenitude da revelação e da salvação agora no Novo Testamento. Mas é o maior entre os filhos de mulher pela vocação dele. Ele é o maior dos profetas do Antigo Testamento, João Batista, porque anuncia o Cristo. Leia Malaquias. Ele o precursor, quem? João Batista. Pois irás à frente do Senhor, ele irá à frente, veio à frente do Senhor, ou veio antes, à frente no sentido de antes, ele veio antes, nasceu antes do Senhor. Tá certo? 6 meses antes do Senhor, no 6º mês. Lucas 1, 26, leia. Pois irás à frente do Senhor, antes do Senhor, para preparar-lhe o caminho, ou os caminhos. O João é aquele que prepara o caminho. Está relacionado com Isaías 40, o retorno de Israel do exílio. O Senhor que prepara o caminho para Israel voltar do exílio lá da Babilônia, porque tinha pecado de idolatria. Hoje contra idolatria. Muitas vezes dentro da igreja, querendo entrar dentro da igreja, num discurso ecumênico que não tem nada de ecumenismo. Não posso renunciar à minha fé católica a serviço de um ecumenismo. Eu tenho que ser fiel à minha fé católica, e então dialogar, e não renunciar, e não me converter às outras religiões, é o contrário. Então o Senhor que preparou o caminho do antigo Israel, do povo de Israel que estava no exílio para retornar, ele agora prepara o caminho desse mesmo povo de Israel para receber e acolher a salvação que é nosso Senhor Jesus Cristo, a soteria. O discurso agora é de salvação, não é mais um discurso da terra. Israel, no Antigo Testamento, Deus havia prometido a ele uma terra física. Hoje não tem essa terra física. Deus não promete terra física aqui para ninguém. A terra agora é o céu. A realidade agora é divina. É buscar essa terra divina que na igreja, que na terra está representada na Igreja Católica Apostólica Romana. Porque é o caminho que nos leva à salvação. Igreja essa querida por Cristo, Mateus 16, 18, um texto que iremos analisar, que colocou Pedro como fundamento e pedra da igreja. E o Papa hoje, em continuação com Pedro, é aquele o guia, o chefe da Igreja Católica, e confere unidade à Igreja Católica, mas a igreja é o fundamento, e quem tem a plenitude da revelação é a Igreja Católica Apostólica Romana. Pois irás à frente do Senhor, que é João Batista, para preparar-lhe os caminhos, preparando o caminho para o Senhor, e preparou, pregando no deserto, numa vida de penitência, de apelo à conversão, para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação. Ele prepara o povo para que o povo acolha e receba a salvação. Ele prepara o povo para Cristo. A salvação é Cristo, filho de Maria. Ele não é a salvação, ele disse bem claro, eu não sou o Cristo. Eu sou aquele que prepara o caminho para o Cristo. É essa a função e a missão de João Batista. Para a remissão dos seus pecados, quem dá a remissão, quem perdoa o pecado é Cristo, não é João. Então aqui está clara a missão de Cristo, qual é? Perdoar o pecado, remir o pecado, para a remissão dos seus pecados, quem de todos. Cristo quer tirar o pecado de todos nós. Agora, só será perdoado quem se arrepender e pagar a pena pelo pecado que cometeu. É a misericórdia, a perdão do pecado, a misericórdia. Pagar a pena pelo pecado, a justiça, misericórdia e justiça. Esse é o sentido. Para a remissão de seus pecados, graças ao misericordioso coração de nosso Deus. O coração de Deus é misericórdia, mas é justiça, acabei de dizer. Né? Pagar a pena pelo pecado, se converter, é a justiça. Graças ao misericordioso coração
do nosso Deus, o Hesed, a misericórdia de Deus, é total. Deus é todo misericórdia, Deus é todo justiça. Não se pode entender o Deus bíblico, o Deus católico, cristão, o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é todo misericórdia e é todo justiça. Ele dá completamente a misericórdia que ele é e ele julgará completamente. Cada um de nós, de todas as ações, de todos os governos, e tudo será julgado também por esse Deus misericordioso, pelo qual nos visita o astro das alturas. De novo, a visita de Deus, que ele chama aqui de astro das alturas. Esse é o anúncio, quer dizer, a bênção de Zacarias aqui em relação, falando de seu filho. Graças ao misericordioso, coração do nosso Deus, coração o levável, que é a sede, o fundamento de Deus, a essência de Deus, que é a misericórdia, pelo qual nos visita o astro das alturas, o Senhor Altíssimo, é o Senhor dos exércitos celestes, é o astro. O judeu do Antigo Testamento tinha Deus como Senhor dos exércitos, no sentido da guerra, eles guerreavam, tinham essa concepção, e no sentido das estrelas, Deus é o criador de tudo, de todos os astros, dos exércitos celestes, dos exércitos terrestres, para iluminar os que jazem nas trevas. O astro, Deus, que se encarnou em Maria, ele ilumina os que jazem nas trevas. João 9, todas as curas de cegos de nosso Senhor. Ele quem traz a luz aos nossos olhos, ele que é a luz. Eu sou a luz, eu sou a verdade, eu sou a vida, ego em mim, o Deus de Israel, presente entre nós, anunciado por João Batista. O astro das alturas é o Messias, é um título messiânico, é o rebento que se encarnou no seio de Maria. E aqui no cântico de Zacarias, ele falando de João Batista, mas esse astro é o Messias, que João Batista veio preparar, versículo 78, Anatole ex Ipsus, o astro das alturas, o mais alto dos altos, é o Altíssimo, é o Messias, mas é Deus. Para iluminar João 9, o Senhor que cura a cegueira, não só a cegueira física, a cegueira espiritual, principalmente a cegueira espiritual, que vem para nós católicos pelo batismo, quando é tirado o pecado original, que é o pecado dos nossos pais, e cada um de nós aqui nasceu com o pecado original. Só quem não nasceu com esse pecado original foi Maria. E Jesus que não nasceu, foi gerado. Jesus e Maria os únicos que não têm pecado. Jesus gerado sem pecado, Maria que nasceu sem pecado. Mas todos nós nascemos com o pecado original. E é o batismo quem tira o pecado original. Então, para entrar na salvação tem que ser batizado. O nosso batismo mesmo, esse com água e com o Espírito, o batismo de desejo, o batismo de martírio também, são batismos que nos introduzem no reino de Deus, que começa aqui, João, que a igreja é o caminho, a igreja católica é o único caminho. Salvação que atinge aos outros vem através da igreja católica. Isso fique claro, é doutrina do Vaticano II, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. Então, ele ilumina quem? O astro, não é João Batista. E quem guia nossos passos no caminho da paz é o astro, não é João Batista. João prepara o astro, prepara a Deus. É Deus, é Cristo, quem nos tira da região sombria da morte. Leia Jeremias 6, 14, Isaías 11, 6, João 8, 12, Isaías 9, 1, 42, 7. Todos esses textos relacionados aqui com esse final do cântico de Zacarias. Ele nos livra e nos tira da treva e da sombra da morte e guia os nossos passos. É um caminho, hoje a igreja está em caminho, pois bem, quem caminha conosco no caminho, quem nos faz caminhar é Cristo. Então, o caminho sinodal, antes de tudo, é Cristo. É seguir a Cristo e ser fiel a Cristo.
não criando doutrinas contrárias a Cristo, querendo colocar na igreja doutrinas contrárias a Cristo, como alguns querem. Não existe caminho sinodal se Cristo não caminha conosco. Veja os discípulos de Emaús, que eles esperavam uma libertação político-social, né? Nós pensávamos que fosse ele que fosse libertar Israel do jugo romano, e nosso Senhor diz: lentos de coração, vocês não entenderam nada. Quem luta simplesmente por uma libertação político-social na igreja não entendeu nada, como aquele 2 de Emaús, né? Então, a igreja, no seu caminho sinodal, que é o que a igreja está empreendendo hoje, ela tem que seguir, antes de tudo, Nosso Senhor, e não se afastar de Nosso Senhor, para guiar nossos passos no caminho da paz, né? O sínodo, o caminhar juntos, a gente caminha juntos, mas quem vai na frente é Nosso Senhor. Ele que é a luz, ele que é o caminho, que é a verdade, ele que é a vida, é ele. A igreja não pode nunca se afastar de Nosso Senhor. Versículo 80, finalizando aqui o ciclo de João Batista: o menino crescia e se fortalecia em espírito. Isso aqui é um estribilho que se repete no Evangelho de Lucas. Vai falar também de Cristo. O menino crescia e se fortalecia no espírito. Certamente tem uma grande diferença entre Jesus e João Batista. Jesus é Deus. Ele tem a plenitude do Espírito Santo desde que nasceu, desde que foi gerado. Nunca perdeu essa plenitude, nunca deixou de ser Deus. Agora, o menino vai tendo consciência, como uma criança, como um jovem, como um adulto. Mas a plenitude do Espírito Santo tem toda. E como Deus sabe tudo, conhece tudo, é onipotente, onipresente, onisciente, tudo. Esse menino não perdeu nunca, desde a concepção. Por quê? Porque ele é Deus. Certamente é um mistério, né? É homem, tem as etapas humanas, mas como Deus sabe tudo, conhece tudo. Onipresente, onipotente, onisciente. Quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. E habitar nos desertos, João Batista, Nosso Senhor não habitou no deserto, até o dia em que se manifestou a Israel. Se manifesta a Israel, Israel pregando o arrependimento do pecado. Que o povo se arrependesse. O perdão quem dará é Nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja nossa força. Fiquem em paz com Deus e com Maria.